Ninguém previu aquele dia, ninguém avisou, e o céu não se abriu com estrondo, pelo contrário, tudo começou com um silêncio absoluto. Mas esse silêncio não era a paz, ele respirava algo ancestral, inexprimível, como a expectativa de um juízo, lentamente cobrindo a planície. Naquela hora, não soou o toque da trombeta, não caiu estrela, nem tremeu a terra e, ainda assim, o que acontecia era mais terrível do que qualquer terremoto. O espaço acima da terra, como cansado de se ocultar, rachou-se, e pela fenda que surgiu emergiu aquilo para o qual nenhum ser vivo poderia estar preparado. Não era uma visão provocada pela fome ou pelo calor, não era um sonho nem uma parábola, era um encontro real, inegável e implacável. Na fronteira do mundo, na soleira do visível, surgiram seres. Eles não traziam consigo formas familiares, não havia beleza nem feiura neles, apenas autoridade. Eram 4, e em cada um múltiplos rostos voltados simultaneamente para direções diferentes, como se o sentido já não importasse. Seus movimentos não dependiam de passos, seus corpos não precisavam girar, moviam-se como espírito, como pensamento, como vontade. Amplas asas, estendendo-se ao infinito, como se atravessassem o espaço e o tempo, carregavam uma chama que não queimava, mas julgava, um fogo que não ardia, mas ardia na verdade, implacável e ofuscante. Esse fogo não era destruição, mas um julgamento impecável, e em seu brilho flamejante não havia medo, apenas inevitabilidade. Sob seus pés, como mecanismos vivos, giravam rodas dentro de rodas, tecidos de olhos, olhos que tudo viam, fluxos invisíveis ao homem do tempo, desejos e pecados ocultos, cada impulso e cada pensamento. As rodas traziam movimento e poder, elas iam para onde esses seres iam, e onde as rodas giravam se desdobrava a glória de Deus, não ilusória ou distante, mas viva e inevitável. E acima de tudo, erguendo-se sobre esse mosaico terrível, estendia-se um firmamento, o céu, brilhante como se feito do cristal mais puro, profundo e insondável, lembrando um oceano vasto de luz e sombra onde eternidade e instante convergem. Nesse firmamento, como um trono ardente, queimava não uma coroa dourada nem uma pedra, mas fogo, um relâmpago, o brilho de uma glória indescritível que apertava o coração e fazia o espírito se esconder em silêncio. A figura sentada nesse trono era semelhante a um homem, mas não era homem, era a encarnação do poder e grandeza eternos, insondáveis, essencialmente outros. Da cintura para cima parecia metal incandescente, brilhando com uma luz tênue mais penetrante. Da cintura para baixo era puro fogo, ardendo não para destruir, mas como sinal da verdade viva, cuja chama não deixava outra escolha senão se prostrar. Ao redor do trono, um halo brilhante, como um arco-íris em meio à tempestade, cintilando em todas as cores no movimento veloz das nuvens, como se a própria natureza estremecesse diante daquela glória, do choque entre luz e trevas. Era a glória do Senhor, manifestada em majestade, tão real que todo aquele que a contemplava não podia resistir e caía de rosto no chão, perdido no abismo do santo terror. E naquele momento, quando espaço e tempo pareciam congelados, uma voz, não terrena, nem humana, soou, ordenando que se levantasse, dirigindo-se ao Filho do Homem, convocando-o à palavra e à ação, ao caminho inevitável que deveria começar não pela espada nem por um milagre, mas pela palavra pesada e inabalável, e por um chamado que rasga corações e transforma destinos. O Espírito entrou nele, ergueu-o e o revestiu do incompreensível peso da missão, para que desde então e para sempre lembrasse que aquilo não era visão, nem sonho, nem acaso, era uma ordem imposta sobre seus ombros, insuportável e sagrada, um convite a ir ao povo obstinado, teimoso e cego, a falar quando outros fechassem os ouvidos, e a não calar-se quando tudo ao redor ruísse. E a voz clamou novamente, mais forte que antes, com uma ordem inaudita, e a língua deveria silenciar até que chegasse o tempo verdadeiro. Não era castigo, nem pecado, apenas obediência absoluta, transformação em guardião que fala somente quando o céu ruge, quando a escuridão alcança seu limite. E no silêncio dessa obediência, carregado pelas palavras do Senhor, ele foi elevado em visões ao lugar santo onde deveria habitar a glória de Deus, mas encontrou apenas engano e decadência, ídolos gravados em pedra, serpentes e monstros, antigos ícones e anciãos adorando falsos deuses, secretamente incensando altares mentirosos, como se o Altíssimo não visse nem ouvisse sua audácia. Mulheres choravam por Tamuz, homens se curvavam diante do sol,
e o templo destinado a ser morada do Santo se transformará num túmulo vestido de máscara de santidade. Então ressoou a ira de Deus, visível como o afastamento de sua glória do trono, cercada por querubins e carruagens, olhos brilhantes que olhavam em todas as direções, a glória que deixava o templo não em derrota, mas para o juízo. E naquele instante, quando os céus ficaram silenciosos, a glória recuou, dando lugar a uma grande tarefa, de destruir a cidade por meio de 7 mensageiros armados com destino e juízo, para levar ao ponto final de uma virada inevitável. Acima dos portões sagrados, na fronteira onde o céu se funde com a terra, estavam os querubins, 4 seres cuja santidade e temor eram insondáveis para a compreensão humana. Foi-lhes ordenado um sinal especial, e marca na testa aqueles cujos corações se rasgam em tristeza pelos pecados e queda de Jerusalém. Seus olhos, ardendo como fogo, penetravam nas profundezas da alma do povo, e somente os marcados poderiam esperar salvação no julgamento vindouro. Atrás deles, como sombras implacáveis da morte, avançavam os demais, implacáveis em sua missão e inflexíveis na execução da vontade. Foi-lhes dado o comando de percorrer a cidade e desferir golpes devastadores, pois o templo, outrora santo, estava profanado, suas paredes manchadas pelo pecado, e os cânticos que antes eram alegres haviam se tornado lamentações amargas. Em desespero, caí de rosto ao pó, e no fundo da alma clamei ao Senhor: porventura abandonarás Israel à morte certa? E a voz, forte e severa, respondeu em meu coração: sua culpa é tão pesada que a justiça não permitirá que afaste minha mão. Mas no meio da ira ecoava uma promessa que tocou a profundidade do meu ser: e ainda que eu os espalhe entre as nações e terras, serei seu santuário, refúgio em terras devastadas. Em meio ao exílio e à separação, ressoava a palavra da restauração, do poder capaz de levantar das cinzas aqueles que estavam quebrantados e destroçados. O Espírito do Senhor elevou-me em visões ao vale dos ossos secos, onde os restos sem vida se estendiam até o horizonte, guardando o silêncio da morte e do esquecimento. Uma pergunta terrível foi feita a mim: filho do homem, poderão esses ossos viver? Minha resposta veio em um sussurro de fé: tu somente conheces a verdade, Senhor. Então, veio a ordem: profetiza. Dize aos ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. A terra estremeceu, os ossos se juntaram, tendões e carne os cobriram, mas o espírito ainda não havia entrado, eram corpos sem vida, apenas conchas frágeis de esperança. Depois, o espírito me instruiu: clama aos 4 ventos, ao fôlego da vida, para que soprem sobre os mortos. E, como um milagre, o sopro divino invadiu-os, fazendo os ossos moverem-se, ganhando força e vida. Levantou-se um grande exército, invencível à morte, animado pela vontade e poder do Criador. O Senhor disse-me: esta é toda a casa de Israel. Abrirei suas sepulturas, tirá-los-ei das trevas do esquecimento, e eles ressuscitarão. Fui levado ao cume de uma alta montanha, de onde vi um homem cujo rosto brilhava com bronze, segurando em suas mãos uma linha de linho fino. Esse homem começou a mostrar-me as muralhas, os portões e os aposentos, e diante dos meus olhos surgiu uma casa perfeita e completa, não feita por mãos humanas, mas obra do próprio Deus. Do Oriente, sobre a terra, levantou-se a glória do Senhor, estrondosa como o ruído de muitas águas, e a terra foi iluminada pela luz de seu poder resplandecente. A glória entrou na casa pelos portões orientais, e o Espírito elevou-me ao pátio interior, onde observei como ela preenchia toda a criação. Do interior do templo veio uma voz segura e poderosa: aqui será meu trono, aqui habitarei para sempre entre os filhos de Israel. Fui novamente conduzido aos portões do templo, de onde fluía a água, viva, curativa, correndo para o leste trazendo vida ao mar morto. O homem com a linha de linho media seu curso, e a água alcançava ora os joelhos, ora a cintura, tornando-se um rio poderoso, impossível de atravessar. Estas águas, disse ele, fluirão para as terras do Oriente, curarão o mar morto, e toda a alma que nelas se banhar ganhará vida. Nas margens do rio crescerão árvores cujas folhas jamais murcharão, e cujos frutos serão abundantes a cada mês, pois nascerão das águas sagradas que correm do santuário. Suas folhas servirão para a cura, e seus frutos para o sustento da vida. Por fim, fui elevado ao cume da montanha mais alta,
onde vi uma cidade resplandecente ao sul, uma cidade com um nome que será proclamado para sempre: o Senhor está aqui. A glória de Deus a enchia, como a luz que eu vira junto ao rio Quebar. Do templo ecoou uma voz que retumbava como trovão: e este será meu trono, e habitarei para sempre entre os filhos de Israel, e eles jamais se desviarão do caminho, porque eu sou seu Deus, e eles são meu povo.